presidente, vereadores, funcionários, população presente aqui no plenário que acompanha e assiste em casa. Vou acabar, talvez, furando a fala do Bochechinha, porque, pela ordem, eu fui a primeira inscrita aqui. Mas acho que é importante dizer que, até então, a tão aventada requerimento da SEI da Saúde, sobre, como consequência, inclusive, daquele trabalho da denúncia que veio à tona a partir da iniciativa do vereador Aloysio Braz. A bancada do PT assinou hoje o documento, faltava apenas as nossas assinaturas, e o requerimento da SEI foi protocolado na Câmara, e aí a mesa diretora tem até 10 dias para poder tomar as medidas e compor essa comissão de investigação. Eu não tive presente na sessão passada, mas eu acompanhei de casa, eu estava, devido a problema de saúde, eu não pude vir, eu acompanhei a sessão de casa, vi a explanação do secretário de saúde aqui, do Álvaro Guedes. Acho que, em que pese ele trazer alguns dados importantes, sobretudo no que se refere às informações quantitativas da saúde, uma coisa, para mim, ficou meio que pouco explicado. No que deu a entender na fala dele, especificamente sobre essa questão dos médicos, a impressão que a gente tem é o seguinte: olha, o problema das UPAs era especificamente devido a essa articulação, chamada, inclusive, por muitos como máfia branca, que boicotavam o trabalho e prejudicando, assim, o atendimento à população. Na medida em que isso é sanado, os problemas estão resolvidos. E aí, eu acho que muita coisa fica mal explicada, mesmo porque eu analisei toda a documentação que o vereador protocolou aqui na casa, que foi para a Comissão de Saúde, sobretudo no que se refere à responsabilidade de superiores, de gestores, seja os cargos comissionados ou de cargos de confiança, de carreira da própria prefeitura, no trabalho de acompanhamento e fiscalização do cumprimento dessas escalas. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar essa investigação do ponto de vista do Poder Legislativo sobre responsabilidades do governo municipal. Não é possível que isso, segundo foi relatado, aconteça de um ano para cá, e antes disso, o que é que explicava as dificuldades e, muitas vezes, precariedade que a população enfrenta para poder ter um atendimento adequado nas UPAs de Araraquara? É exclusivamente culpa dos médicos? E aí, a explicação do secretário não convence. A gente sabe que essa denúncia foi para outras instâncias que têm atribuições diferentes daquela que a comissão, que a SEI tem, no que se refere de apurar não só o esquema, o suposto esquema dos médicos, mas também o que acontecia dentro do governo municipal, dentro da Secretaria de Saúde, que permitia ou que eventualmente foi conivente com essa situação. Acho que a iniciativa do vereador Rodrigo Bochechinha de fazer o requerimento e de dialogar com os demais vereadores para conseguir apoio foi importantíssima. A bancada discutiu, a gente analisou a documentação, e o entendimento é de que precisa sim vir para a Câmara e que essa casa tem um papel constitucional de fazer a sua parte, que não é a mesma do Ministério Público, que não é a mesma do CREMESP, que tem atribuições diferentes. Eu acho que a gente deve isso como satisfação para a população de Araraquara. E outra coisa, no que diz respeito à divulgação das escalas, o que, em tese, eu acho um mecanismo importante para que seja transparente e essa fiscalização possa ser exercida por todos, os dados recentes que apontam o número das demissões dos médicos, que já estão pedindo para sair da rede, segundo o que a gente apurou, de conversar diretamente com esses profissionais, é que é o seguinte: essa jornada mínima das 20 horas que deveriam ser cumpridas, já existe um entendimento tácito com a prefeitura que 100% desses profissionais têm outros vínculos, seja no setor público ou no setor privado. É impossível você fazer uma escala sem antes dialogar com o profissional, porque sabe que ele está em outros lugares. Fazer isso, a revelia de uma conversa,
fazer isso, a revelia de uma conversa, de uma consulta ao quadro deles, e colocar, sem saber se aquele médico já não tem plantão ou já não tem compromisso previamente agendado, é praticamente pedir para sair. E aí o que é que você pretende com isso? Facilitar um processo de terceirização, de repente, que vai pagar o valor do plantão o dobro do que a prefeitura hoje paga? Então, assim, eu acho que existem muitas questões que precisam ser investigadas e esclarecidas para a população. Se essa medida da escala já está ajudando a controlar de alguma forma, ótimo, positivo, mas não pode ser um subterfúgio ou uma artimanha para poder dizer, tá vendo, eles não queriam, estão saindo quando isso acontece, a revelia de saber das demais jornadas que esse profissional cumpre, ou o que é pior ainda, como já foi inclusive aventado o ano passado por um médico que trabalhava na UPA, de ser uma estratégia do governo para poder facilitar o processo de terceirização. Então, para que a gente evite a especulação, nada melhor que essa casa se debruce por meio de uma comissão especial de inquérito para poder apurar a fundo aquela denúncia que veio e que ainda, para a opinião pública e para a gente aqui, ainda está tratando a coisa de forma muito superficial. Então, parabéns, vereador, e aos demais vereadores que se comprometeram, assinaram para que a gente possa cumprir com o nosso papel aqui. E eu gostaria de comentar, nesse finalzinho de tempo também, eu tenho visto algumas inserções na TV do TSE, sobre as eleições agora, que procura conscientizar a população no que se refere à importância do voto do ponto de vista da qualidade. E que chama para a atenção, inclusive, de que o voto por si não é suficiente e que cabe a cada cidadão que vota no seu representante acompanhar depois, no dia a dia, o trabalho desse que ele elege. E acho que é uma lógica bastante positiva. E aí eu quero fazer isso com link a outras questões que dizem respeito aqui a Araraquara, que é o seguinte: muita gente tem enfrentado dificuldade no dia a dia de acessar o serviço público da prefeitura e tem se mostrado bastante satisfeito com o prefeito Marcelo Barbieri e muitas vezes nos procura no sentido de o seguinte: o que pode ser feito para tirar esse prefeito daí? Eu quero dizer para a população, é importante deixar claro, o prefeito Marcelo Barbieri não entrou na prefeitura pela porta do fundo. Ele foi eleito e ele foi reeleito democraticamente por essa população, né? A maioria da população escolheu que o prefeito continuasse aí. E aí não existe nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de iniciativa, que não a própria participação, novamente, do povo, que possa resultar num caminho diferente. Então, existe a iniciativa de alguns grupos aqui da cidade, organizados, que estão querendo coletar assinatura para pedir o impeachment do prefeito. Eu não sei se o caminho legal da coleta dessa assinatura existe ou não existe. O que eu quero dizer é que se a população não se mobilizar para também defender aquilo que é seu interesse, a Câmara Municipal ela tem limitações. Aquilo que está na justiça, que não foi julgado, a gente não pode fazer nada. A gente não pode ter nenhuma medida autoritária. O que é legítimo? É legítimo que a população que esteja insatisfeita se expresse e cobre. Pelo que eu levantei com esse pessoal, me parece que em 10 dias já são quase 15 mil assinaturas coletadas. Eu acho que é um número bastante consistente. Eu não sei quais são os encaminhamentos que serão dados, se essa é a alternativa. Mas para quem quer ver uma Araraquara diferente, está insatisfeita, participe e exija os seus direitos, porque isso é democracia. Obrigada.